O nome dele era Osvaldo Leme. Tinha 54 anos, barba grisalha e olhos fundos que pareciam guardar lembranças que ninguém gostaria de ter. Caminhoneiro desde os 18, Osvaldo não era de contar histórias, mas quem o conhecia sabia que ele carregava um trauma, algo que o fez abandonar por completo uma rota específica, a BR-226, especialmente o trecho entre Grajaú e Barra do Corda, no Maranhão. Um trecho que ele jurava estar amaldiçoado. Por anos evitou falar sobre isso, mas numa noite de muita cachaça e poucos ouvintes, ele resolveu contar tudo. O relato começou com um aviso: nunca pare no quilômetro 82 depois da meia-noite. Nunca, nem que tua vida dependa disso. Na noite em questão, Osvaldo fazia o transporte de uma carga de adubo. A previsão era que cruzasse o trecho em menos de 5 horas. Ele já conhecia cada curva daquela rodovia como a palma da mão. Mas naquela ocasião, tudo estava estranho. Desde o início, a estrada estava deserta demais. Nenhum carro vindo no sentido contrário, nenhum sinal de luz de outros caminhões. O rádio só pegava estática e o GPS congelou em 000, como se o tempo tivesse parado. A noite era abafada, sem vento, sem movimento, sem som, nem o barulho de insetos ou o canto distante de algum animal. Um silêncio denso, quase sólido, que pressionava o peito. E então ele viu uma mulher no acostamento vestindo branco e com cabelos cobrindo o rosto. Osvaldo não era de cair em superstição, mas tinha coração. Parou, desceu, perguntou se ela precisava de ajuda. Nenhuma resposta. Ela apontou para dentro da mata. O que viu o deixou inquieto. Era um ônibus escolar tombado entre as árvores, quase invisível na escuridão. As rodas ainda giravam lentamente, como se o acidente tivesse acabado de acontecer. Correu até lá. Lá dentro, corpos, muitos, crianças, professores, sangue nas janelas, gritos presos no tempo. Mas o que o fez congelar foi ver ele mesmo. Sim, Osvaldo jurava que viu uma versão dele sentado ao volante do ônibus com os olhos brancos, mortos, e a cabeça inclinada em um ângulo impossível. Quando piscou, tudo sumiu. A mata estava intacta, sem ônibus, sem mulher, sem pegadas. Voltou correndo para o caminhão, trêmulo, suando frio. A chave ainda estava na ignição, o motor desligado e o relógio ainda marcava 0000. Assim que deu partida, as luzes do painel começaram a piscar. A marcha travava, o freio rangia sozinho e o rádio ligou com uma interferência estranha. Uma música antiga, arranhada, como aquelas de disco de vinil girando devagar. Era a mesma melodia que sua mãe cantarolava quando ele era pequeno, mas a voz não era dela, era masculina, arrastada, gutural. E cantava sem parar: Osvaldo, volta para casa. Osvaldo, não vá mais para a estrada. Assustado, ele desligou o rádio, mas a música continuava. Veio direto do fundo da carreta, batidas leves, compassadas, como se algo estivesse batucando na lataria por dentro. Na primeira oportunidade, parou num posto abandonado. Um velho posto de gasolina desativado há anos, com as bombas enferrujadas e uma placa caída no chão. Mesmo assim, resolveu verificar a carga. Quando abriu o baú, quase desmaiou. No lugar dos sacos de adubo, havia caixões, dezenas, e cada um com o nome de um aluno. Em cima do último estava o nome dele: Osvaldo Leme, entrega final. O ar ficou pesado. O cheiro de podridão tomou conta de tudo. Tentou correr, mas o chão do posto se partiu como vidro, revelando um buraco negro que se expandia lentamente. De dentro, surgiram braços, rostos e uma voz coletiva que gritava, em uníssono: você fez isso! Foi então que Osvaldo acordou. Estava dentro do caminhão, parado na pista com o motor desligado. A carga, adubo, como esperado. Nenhum sinal de caixões ou corpos, mas havia algo estranho. Seu corpo estava coberto de terra, como se tivesse sido enterrado até o pescoço e depois desenterrado. As unhas quebradas, os olhos lacrimejando por causa da luz do amanhecer. Pegou o celular. Havia uma mensagem, sem número, sem remetente. A lição foi dada. Na próxima, a entrega será completa. Ele jogou o celular pela janela e arrancou dali em disparada, prometendo nunca mais passar por aquele trecho. Anos
Depois, em uma madrugada insone, decidiu investigar. Descobriu que 10 anos antes, exatamente no quilômetro 82 da BR-226, um ônibus escolar havia tombado ao desviar de um caminhão carregado de adubo que vinha em alta velocidade na contramão. 13 mortos. O motorista fugiu e nunca foi encontrado. O detalhe que fez Osvaldo estremecer foi que a placa do caminhão batia com a de seu primeiro veículo, vendido há anos, dado como roubado depois de ser abandonado no mesmo trecho. Será que foi ele? Será que aquela noite foi um aviso, uma cobrança, uma lembrança de um erro que sua mente havia enterrado? Ele nunca soube. O que se sabe é que desde aquele dia, Osvaldo deixou de dirigir. Vendeu o caminhão, mudou-se para o interior e passou a viver recluso. Mas quem o conhece garante, toda noite ele acorda gritando por socorro, dizendo que o chão está abrindo, que os braços voltaram, que a entrega ainda está incompleta. E que a cada ano, na mesma data, o mesmo caminhão volta a estacionar em frente à sua casa. Mesmo que ninguém o veja chegar, mesmo que ninguém ouça o motor, o caminhão simplesmente aparece e o rádio lá dentro continua cantando: Osvaldo, volta para casa! O nome dele era Délcio Vasconcelos, um homem que passou mais tempo com as mãos no volante do que dentro da própria casa. Um caminhoneiro solitário, daqueles que preferem a estrada ao convívio humano. Não por amargura, mas por escolha. Délcio dizia que os únicos ruídos que valiam a pena ouvir eram o ronco do motor e o estalo do cascalho sob os pneus. Sua rota principal era entre Porto Velho e Manaus, uma das mais temidas por quem entende de estrada. E foi exatamente nesse trecho, mais especificamente entre Humaitá e uma bifurcação não mapeada chamada de Curva das Almas, que sua vida se partiu em antes e depois. Na noite do ocorrido, Délcio transportava uma carga de equipamentos hospitalares. Era um frete de emergência destinado a um hospital recém-inaugurado em Manaus. Por isso, ele decidiu encarar a Transamazônica durante a noite, mesmo ciente dos perigos. Já havia enfrentado enchentes, deslizamentos, emboscadas e até encontros com onças à beira da pista. Nada o assustava mais. Nada, até aquele desvio. O GPS simplesmente parou de funcionar por volta das 23 horas. A estrada parecia igual, mas ele jurava que havia passado 3 vezes por um mesmo marco de árvore com uma fita vermelha amarrada. Decidiu parar e verificar. Ao sair da cabine, ouviu algo que congelou seu sangue. Passos, mas não na mata, como seria de se esperar. Os passos vinham de cima da carreta. Ele subiu pela lateral com a lanterna na mão. Não havia nada visível. Apenas os contêineres fechados com cadeado. Mesmo assim, algo parecia ter se movido. Voltou à cabine inquieto e decidiu prosseguir. Foi então que notou a estrada se modificando. O barro vermelho deu lugar a uma terra negra, como carvão triturado. O céu, que antes exibia uma lua cheia, agora estava coberto por nuvens esverdeadas que pulsavam, como se respirassem. A floresta ao redor se calava por completo. Nenhum som de animal, de vento, de folhas, apenas o ronco do motor e um zumbido crescente que parecia sair de dentro da cabeça dele. O rádio ligou sozinho. Uma frequência chiada, mas entrecortada por frases. Em sussurros, ele voltou. Está abrindo o caminho. Carne para a terra, sangue para a semente. Délcio pensou em dar meia volta, mas a estrada atrás dele havia desaparecido. Literalmente, no lugar da trilha de onde viera, agora havia apenas neblina e um campo plano que parecia nunca ter sido tocado por pneu algum. O que restava era seguir. A poucos quilômetros à frente, ele viu uma ponte. Mas não era como as que conhecia da Transamazônica. Era feita de ossos. Colunas inteiras, encaixadas com precisão macabra, sustentavam a travessia sobre um abismo negro. Hesitou, mas o caminhão andava sozinho, como se algo maior estivesse no comando. Do outro lado, uma vila, ou o que um dia foi uma vila. Casas,
parcialmente queimadas, postes retorcidos, ruas cobertas por uma espécie de fuligem que grudava na pele. No centro, uma praça com um poço tampado por grades de ferro enferrujadas. E, em cima do poço, um grupo. 6 pessoas de túnicas cinzas. Estavam ajoelhadas em círculo, balbuciando palavras ininteligíveis. Um deles se virou. Era um homem de rosto deformado, como se tivesse derretido parcialmente, e sorriu. Um sorriso largo, repuxado, que revelava dentes como agulhas. Ele ergueu a mão e o caminhão parou. A porta do caminhão se abriu sozinha. Délcio lutava contra o próprio corpo, como se estivesse sendo puxado por correntes invisíveis. Foi arrastado para fora, sem conseguir gritar. No centro da praça, diante do poço, os membros do círculo começaram a cantar. A melodia era grave, vibrante e parecia penetrar nos ossos. O homem deformado se aproximou e colocou uma mão sobre o peito de Délcio. A voz dele surgiu diretamente na mente do caminhoneiro. A entrega foi feita. O solo agradece. Agora você verá. Nesse momento, os contêineres se abriram sozinhos. De dentro deles, não saíram equipamentos médicos. Saíram corpos, humanos empilhados, costurados entre si como uma colcha grotesca. Alguns ainda vivos, gemendo baixo, com olhos arregalados de puro terror. Outros, nem humanos pareciam mais. Tinham membros a mais, bocas em lugares errados, buracos abertos onde não deveria haver nada. O grupo se aproximou do poço e começou a empurrar os corpos para dentro. Um a um, as tampas da grade se abriram com um rangido metálico e uma fumaça esverdeada subiu do interior. Délcio tentou correr, mas não conseguia. O chão o prendia. Seus pés estavam afundando lentamente, como se o solo tivesse virado piche. E então viu, do fundo do poço, algo subia. Não um ser, mas uma presença. Algo que não podia ser visto com os olhos comuns. Mas Délcio sentiu. Era como ser invadido por todas as memórias ruins que já teve na vida. Sentiu novamente a dor de perder o pai, o desespero da separação, o medo de morrer sozinho, tudo de uma vez. Chorou, vomitou, urinou, desabou de joelhos e quando ergueu o olhar, estava de volta à cabine, sujo, machucado, com as roupas rasgadas. A estrada à frente era normal, árvores do lado, a lua no céu, mas o relógio marcava 3 dias depois do horário em que havia saído de Porto Velho. Quando chegou ao hospital de Manaus, disseram que ele estava sendo dado como desaparecido, que a carga nunca foi entregue, que o rastreador havia parado de funcionar na metade da estrada. Quando abriram o baú, ele estava vazio, mas havia marcas, pegadas, arranhões por dentro. E no fundo, uma inscrição em sangue seco. A terra está alimentada. Até a próxima estação. Délcio nunca mais dirigiu. Passou a viver recluso, escrevendo o que viveu em cadernos velhos e tentando alertar outros caminhoneiros sobre a curva das almas. Disse que ela aparece só para quem está devedor com o mundo espiritual. E que cada carga errada transportada, cada ganância acima da ética, cada morte ignorada é uma entrada a mais naquele lugar. Segundo, a estrada está viva e tem fome. Fome de quem pensa que conhece todos os caminhos. Fome de caminhoneiros. O nome dele era Maurílio Brandão, um caminhoneiro veterano, conhecido nas rotas do Centro-Oeste por sua pontualidade e rigidez com os horários. Não bebia, não fumava, não falava muito. O tipo de homem que conhecia o ronco do motor melhor do que a própria voz. Carregava com ele um caderno de capa marrom, onde anotava cada entrega feita desde 1993. Cada frete, cada parada, cada centavo de combustível. Era meticuloso, respeitado. Mas existia uma nota, perdida no meio das páginas, que ele nunca explicava. Uma entrega feita em pontal negro, MT, com uma cruz desenhada ao lado e um aviso em vermelho, nunca voltar. Aquela anotação chamava a atenção de quem via o caderno, mas ele sempre desviava o assunto. Até que, em 2022, numa noite chuvosa em um posto no interior de Goiás, resolveu contar. Disse que não ia viver muito, que
que o coração já dava sinais de cansaço e que alguém precisava saber o que aconteceu na estrada para Pontal Negro. Era 2015. Maurílio havia recebido uma carga estranha. 3 grandes caixas metálicas lacradas, sem qualquer marca visível, para serem entregues em uma fazenda chamada Sombra Dourada. O contratante, um homem de terno cinza e óculos escuros, o esperava num galpão abandonado nos arredores de Rondonópolis. A proposta era simples: R$12.000 para uma viagem de 400 quilômetros, sem paradas, sem perguntas. O destino era uma localidade que não aparecia no GPS, mas o homem lhe deu um mapa de papel, desenhado à mão. A estrada, segundo ele, era uma antiga trilha de acesso usada por fazendeiros nos anos 60. Desconfiado, Maurílio quase recusou, mas o pagamento era adiantado, em dinheiro vivo, e ele precisava do dinheiro. Aceitou, colocou as caixas no baú, refrigerado, e partiu no dia seguinte, às 5h da manhã. Os primeiros trechos foram tranquilos, embora já estranhasse a falta de sinal de celular. Conforme avançava, a vegetação foi mudando. O cerrado seco dava lugar a uma mata densa, com árvores altas e retorcidas, que pareciam ter sido moldadas por um artista perturbado. A estrada de terra, apesar de estreita, estava surpreendentemente conservada. Nenhum buraco, nenhuma erosão. Era como se alguém a mantivesse ali, escondida do resto do mundo. Por volta das 17 horas, o céu escureceu rápido demais e a chuva veio pesada, com rajadas de vento que pareciam querer empurrar o caminhão para fora da trilha. Foi nesse momento que as coisas começaram a desandar. A estrada desapareceu, literalmente. Um clarão surgiu à frente, como se alguém tivesse apontado 1000 faróis na direção do caminhão. Maurílio brecou, fechou os olhos por instinto. Quando abriu, estava em outro lugar. O caminho de terra havia sido substituído por um terreno lamacento, coberto por uma neblina espessa. As árvores ao redor eram diferentes, mais altas, e tinham olhos, pequenos olhos, nas cascas. Alguns abriam e fechavam lentamente, como se estivessem observando a passagem do veículo. O rádio ligou sozinho, emitindo um chiado constante. A bússola digital girava sem parar. Ele tentou dar meia volta, mas não havia mais trilha visível. O caminhão parecia preso num circuito fechado, onde tudo era igual. Foi aí que viu a placa: Pontal Negro, bem-vindo ao fim. A partir dali, tudo se tornou um pesadelo acordado. Ele dirigiu por horas, sem sair do lugar. O horizonte parecia colapsar sobre si mesmo. Era como se a estrada se estendesse infinitamente para frente, mesmo ele mantendo a mesma velocidade. Por fim, exausto, parou o caminhão e saiu. Precisava respirar, mas o ar ali tinha cheiro de enxofre, forte, sufocante. Ele caminhou alguns metros para o lado e encontrou casas, uma vila abandonada, com cerca de 15 casas de madeira e um pequeno coreto no centro. As casas estavam de pé, mas claramente inabitadas havia décadas. As portas escancaradas, móveis quebrados, roupas penduradas que pareciam flutuar levemente, sem vento algum, e no coreto um homem, de terno cinza, o mesmo que o contratara, mas agora sem olhos, com buracos negros no lugar. Sorria. Maurílio recuou, mas tropeçou em algo. Quando olhou para baixo, quase desmaiou. Era uma caixa metálica idêntica às que havia levado no baú. Estava aberta. Dentro, algo que ele se recusa a descrever até hoje. Só diz que não era desse mundo. Criatura, objeto, entidade. Não se sabe. O que se sabe é que aquilo pulsava, respirava, emitia um som baixo, constante, como um sussurro. Ao lado da caixa, fotos dele mesmo, dormindo em sua casa, dirigindo, conversando com colegas, fotos que ele nunca havia tirado. Quem tirou? Como? Por quê? O homem sem olhos se aproximou. Cada passo fazia o chão tremer levemente. E ele falou, não com a boca, mas dentro da mente de Maurílio. Disse, você abriu a trilha, agora é seu dever fechá-la. E apontou para as caixas. Disse que aquilo que ele carregava precisava ser devolvido ao que chamou de frequência original. Se não fosse feito, o mundo
começaria a desfiar. Maurílio, sem entender, correu para o caminhão. Mas ao entrar na cabine não estava mais no mesmo local. Agora estava sobre uma ponte de madeira. Uma ponte enorme, suspensa por cordas que pareciam prestes a se romper. Abaixo, um abismo e no meio da ponte, as 3 caixas. Alguém ou alguma coisa as havia tirado do baú. Como? Ninguém sabe. Mas elas estavam ali, com luzes vermelhas piscando em seus cantos. O caminhão se moveu sozinho, como se empurrado por uma força invisível. Maurílio gritou, bateu nos freios, puxou o volante, mas o caminhão seguia em frente como um animal, guiado por instinto. Quando passou pelas caixas, um som agudo atravessou seus ouvidos. Ele desmaiou. Acordou apenas no dia seguinte, já na beira de uma estrada conhecida. Estava em Cáceres, a mais de 600 quilômetros de onde deveria estar. O caminhão estava vazio. As caixas tinham sumido. O painel indicava uma quilometragem impossível. E na lataria do caminhão, escrito com algo parecido com carvão, a frase "ciclo encerrado, até a próxima colheita". Desde então, Maurílio abandonou o ofício. Nunca mais dirigiu. Vendeu o caminhão, mudou-se para um sítio isolado e evitava qualquer tipo de contato com tecnologia. Dizia que eles rastreavam pelas frequências. Ele passou os últimos anos anotando o que lembrava, criando mapas, tentando entender onde esteve, mas nunca encontrou novamente o caminho. Afirmava que Pontal Negro só aparecia para quem estava marcado e que ele, infelizmente, havia sido escolhido. E o pior era que, segundo ele, as caixas não foram destruídas, apenas transferidas. Para onde? Isso nem ele sabia dizer. O nome dele era Aparecido, mas todo mundo o chamava de Cido da Carga Seca, um apelido antigo que vinha de um episódio em que ele atravessou 700 quilômetros com o caminhão totalmente vazio por um erro de logística. E nem reclamou. Trabalhador, incansável, barba grisalha, mãos calejadas e olhar sempre atento. Cido era o tipo de caminhoneiro que ninguém ousava zombar. Não era pela força física, mas pelo silêncio. Cido era daqueles que escutava mais do que falava. E quando falava, só dizia o necessário. Mas tinha um relato que o fazia suar frio, mesmo anos depois. Uma história que ele contava apenas para quem realmente ganhava sua confiança. Uma história que, segundo ele, poderia enlouquecer qualquer um que ousasse repetir os mesmos passos. Aconteceu em 2017, no coração do sertão baiano, numa estrada chamada BA-406, em um trecho que, curiosamente, desapareceu de todos os mapas oficiais pouco depois do ocorrido. Era para ser uma entrega simples. Um lote de peças metálicas saindo de Vitória da Conquista com destino a um depósito rural em Curaçá, já próximo da divisa com Pernambuco. A rota era conhecida, pouco movimentada, mas segura, ao menos até o entardecer. Cido já tinha feito aquele trajeto 2 vezes, mas naquela noite, por conta de um atraso no carregamento, decidiu arriscar e seguir viagem mesmo depois das 18 horas. A previsão era de céu limpo e ele confiava no farol potente do seu Volvo FH 540, apelidado de Brutão. Com o rádio ligado em volume baixo, um copo de café quente na mão e o tanque cheio, iniciou a jornada sem imaginar que aquela noite iria marcar o resto da vida dele. A primeira coisa estranha aconteceu pouco depois de passar pela cidade de Uauá. O asfalto começou a apresentar marcas profundas, como se tivesse sido escavado por garras. A iluminação pública sumiu e uma névoa fina surgiu do nada, encobrindo a estrada com uma leve cortina leitosa que distorcia as formas ao redor. A estrada, que até então seguia reta, começou a apresentar curvas estranhas, muito fechadas, e o que mais intrigava era a sensação de que ele não estava mais sozinho. Não que visse outro veículo, porque não havia nenhum, mas era como se, a cada curva feita, houvesse algo à sua espera, à espreita do lado de fora da pista. Algo que respirava fundo. Cido parou num pequeno acostamento para verificar o GPS. O aparelho mostrava uma posição errada. Dizia que ele estava numa estrada rural próxima ao Maranhão, mais de 400 quilômetros de onde realmente deveria estar. Desligou o aparelho, reiniciou.
Nada. O ponteiro da bússola digital girava em círculos. Foi quando percebeu uma cabana de madeira à beira da estrada, simples, com uma lamparina acesa na janela. Do lado de fora, um homem velho de chapéu de palha acenava. Cido, desconfiado, decidiu parar. Abriu o vidro e perguntou se aquele era mesmo o caminho para Curaçá. O velho não respondeu. Apenas apontou para a frente e disse: "A estrada termina onde o tempo parou. Depois disso, é escolha sua continuar." Cido achou que era apenas conversa de um velho lunático e seguiu viagem. Mas após dirigir por mais 20 minutos, notou que a estrada estava diferente. O asfalto havia desaparecido, dando lugar a uma trilha de pedra escura e poeira vermelha. E o mais estranho, as laterais da estrada estavam tomadas por cruzes de madeira, centenas delas fincadas em linha reta, como um cemitério paralelo à rodovia. Algumas cruzes estavam quebradas, outras cobertas por panos sujos, e várias tinham inscrições que pareciam nomes. Os nomes de outros caminhoneiros: Aloísio, Damião, Mário do Sul. Ele reconheceu Mário do Sul, um colega desaparecido anos antes, que sumiu sem deixar rastros no interior da Bahia. O rádio chiou. E então, uma voz feminina surgiu, mas não era uma voz comum. Era como se alguém sussurrasse diretamente dentro da cabeça dele: "Você viu demais, agora vai lembrar." Cido desligou o rádio, mas o som continuou. O caminhão começou a tremer. O volante ficou rígido. A estrada desapareceu por completo, substituída por um campo árido, cercado por árvores secas que pareciam se mexer mesmo sem vento. E no horizonte, uma casa, uma mansão, enorme, em ruínas, com janelas cobertas por tábuas e uma torre central. Era como se alguém tivesse construído aquilo no meio do nada, longe de qualquer rota possível. E ele foi em direção a ela como se não tivesse escolha. Ao se aproximar, o brutão simplesmente parou, desligado, como se a bateria tivesse sido drenada. O painel escureceu, o motor morreu. Ele tentou dar partida, nada. Desceu. A porta do caminhão se fechou sozinha atrás dele. Quando se virou para abrir, o caminhão havia sumido. No lugar, apenas pegadas, as dele, levando até a porta da mansão. E o som, um piano, tocando do lado de dentro. Uma melodia triste, arrastada, como uma valsa tocada por mãos enferrujadas. Ele não queria entrar, mas seus pés o traíram. Um passo, depois outro, até que cruzou o batente da porta. Lá dentro tudo era escuro, exceto por uma sala iluminada por vela. No centro, um homem sentado ao piano de costas. Usava um terno preto antigo, rasgado nas mangas. Quando Cido tentou falar, o homem virou lentamente. Era ele mesmo, Cido, mais velho, com o rosto marcado, os olhos fundos. O outro Cido sorriu e disse: "Agora você sabe o que acontece com quem cruza o último quilômetro." E então tudo se apagou. Ele acordou 2 dias depois, em um hospital de Juazeiro, encontrado por um fazendeiro, vagando a pé por uma estrada rural, sujo, ferido e sem memória dos últimos eventos. O caminhão foi localizado 1 semana depois, parado em uma clareira, com a carga intacta, mas o motor completamente derretido. Um especialista não soube explicar. Disse apenas que aquilo parecia ter sido exposto a calor extremo ou radiação. Cido nunca mais aceitou fretes noturnos, nunca mais cruzou o norte da Bahia e jura que às vezes, quando dorme, ouve o piano novamente, sempre a mesma melodia, a valsa da estrada perdida. O nome do caminhoneiro era Geraldo, um mineiro de fala mansa, já na casa dos 50 anos, que carregava no olhar uma mistura de cansaço e resistência. Ele ganhava a vida cruzando o Brasil com seu velho Scania vermelho, apelidado de Furacão. Por trás do volante ele já tinha visto de tudo: enchentes que engoliam estradas, neblinas tão densas que pareciam algodão de morte, animais estranhos cortando seu caminho nas madrugadas sem lua. Mas um relato em especial, que ele só contava quando já estava no 4º copo de pinga, em botecos esquecidos nas beiras de rodovia, era diferente de tudo. Era o tipo de história que ele mesmo se recusava a lembrar, porque até hoje ele
Jurava que não escapou de lá por vontade própria, mas sim porque eles deixaram o lugar. Um trecho esquecido da BR-319, no meio da floresta amazônica. Um ponto que não existe mais em mapa nenhum. Uma estrada velha, rachada, com placas que ninguém se lembra de ter colocado. E onde, segundo Geraldo, o tempo parou. Tudo começou. Em junho de 2013, ele havia recebido um contrato de transporte de geradores para comunidades ribeirinhas no Amazonas. A empresa pagava bem, mas exigia que ele tomasse uma rota alternativa, pois a principal estava em obras. A nova estrada cortava parte da BR-319 e passava por um trecho chamado Trecho Zero. Um nome estranho, segundo ele, porque nenhuma rodovia deveria começar com zero, mas Geraldo seguiu o combinado. Carregou o caminhão, fez revisão completa e partiu logo ao entardecer. O problema começou após ele cruzar a última cidade conhecida, Humaitá. Depois disso, as placas ficaram mais raras, os sinais de civilização desapareceram. Postos de gasolina vazios, casas abandonadas e nenhum sinal de outros veículos. Era como dirigir por um mundo esquecido. A noite caiu pesada, com uma escuridão que parecia puxar os faróis para dentro de si. Por volta das 2 da manhã, ele começou a notar que o asfalto parecia diferente, liso demais, quase sem textura, e as árvores às margens da estrada estavam muito retas, como se tivessem sido colocadas ali propositalmente. Foi então que passou por um marco que não lembrava ter sido avisado. Um pórtico de concreto como um portal, com uma inscrição que dizia KM0, você está deixando o tempo. Ele pensou que fosse alguma brincadeira de hippies ou artistas locais. Riu, tirou uma foto com o celular, que travou na hora e nunca mais ligou, e seguiu viagem. Mas foi a partir desse ponto que tudo ficou errado. Primeiro, o rádio parou de funcionar. Depois, o relógio do painel congelou às 2h12 da madrugada. Por fim, as luzes do caminhão começaram a falhar, mesmo com o sistema elétrico revisado no dia anterior. O ar ficou pesado, úmido, quase sufocante, e foi quando ele viu, à frente, parado no meio da estrada, um caminhão exatamente igual ao seu. Mesmo modelo, mesma cor, mesma placa, mas o estranho é que estava virado de frente, como se tivesse voltado pelo mesmo caminho e o esperasse. Ele freou bruscamente com o coração acelerado e tentou contato pelo rádio. Nada. Desceu com uma lanterna. Quando se aproximou do outro caminhão, percebeu que havia algo dentro. Um homem, dormindo ou desacordado. Mas ao iluminar o rosto, viu a si mesmo. Geraldo caiu para trás, apavorado. A figura dentro do caminhão abriu os olhos lentamente e sorriu. Um sorriso sem alma. Os olhos não tinham cor, eram completamente brancos. A figura então levantou a mão e bateu no vidro. 1, 2, 3 vezes, cada batida ressoando como um sino oco no coração de Geraldo. Ele correu de volta para seu caminhão, tentou dar ré, acelerar, sair dali de qualquer jeito. Mas quando olhou pelo retrovisor, o outro caminhão havia desaparecido, sumido, sem rastro. O trecho da estrada agora parecia mais longo, esticado, sem curvas, como se ele estivesse preso em um corredor eterno. Foi aí que ele percebeu outra coisa estranha. O ponteiro do combustível não diminuía. O mesmo mostrava tanque cheio, apesar das horas dirigindo. E a paisagem não mudava. As mesmas árvores, a mesma curva, até mesmo os sons da floresta, grilos, corujas, ramos quebrando, pareciam se repetir em um ciclo exato, como se alguém estivesse reproduzindo uma gravação ambiente. O tempo ali dentro não passava, e ele não sabia mais se era dia ou noite, pois o céu estava sempre cinza. A bússola do painel girava sem parar. Ele parou o caminhão, saiu, gritou por socorro, e foi aí que viu no mato ao lado da estrada olhos, muitos olhos, refletindo a luz da lanterna, todos pequenos mas fixos nele. E então os olhos começaram a se mover, vindo em sua direção. Geraldo correu, se trancou na cabine e acelerou com tudo. Passou por placas que diziam: você já chegou, é só lembrar o caminho, voltar é a escolha deles. Ele gritava dentro da cabine, xingava, rezava. A estrada parecia zombar dele,
sempre igual, sempre a mesma, foi quando uma figura atravessou a pista. Um homem, magro, alto, sem rosto, literalmente sem rosto. A pele, onde deveriam estar os olhos, nariz e boca, era lisa como cera. Ele estendeu a mão e Geraldo desviou a tempo. Houve um baque na lateral do caminhão, como se tivesse atropelado algo. Mas ao parar e descer, nada, nenhum arranhão, nenhum corpo. Então ele notou o som, um zumbido alto, crescente, que vinha de todos os lados. Era como se o próprio ar vibrasse. O volante começou a girar sozinho. As luzes piscavam. E no espelho retrovisor ele via pessoas. Dentro da carroceria do caminhão, rostos pálidos, imóveis, crianças, idosos, homens e mulheres, todos olhando fixamente para frente, como se fizessem parte da carga. Ele gritou, abriu a porta e saltou com o caminhão ainda em movimento. Rolou pela pista e perdeu os sentidos. Quando acordou, estava deitado numa maca no posto de saúde de Manicoré, sujo, desidratado, confuso. O caminhão foi encontrado a 300 quilômetros dali, estacionado, sem chave na ignição, mas com o motor morno, a carga intacta. Mas no painel, ao lado do volante, estava rabiscada com sangue seco a frase: "Você teve sorte, Geraldo." Desde então, ele nunca mais dirigiu de noite, nem atravessou o norte do país. A foto que tirou do KM0 desapareceu do cartão de memória. E ele jura que de vez em quando acorda no meio da noite, ouve batidas do lado de fora da janela, 3 vezes, como naquela noite. E quando olha, não vê ninguém, mas sente o cheiro, o mesmo cheiro pesado, metálico, de quando cruzou a linha que separa o nosso mundo de algo que nunca deveria ser encontrado. O nome dele era Dirceu e ele era do tipo que já não acreditava em quase nada. Após 22 anos de estrada, viu tanto absurdo que qualquer coisa fora do comum já não o surpreendia. Já socorreu colega acidentado no meio do nada. Já enfrentou bandidos em tentativas de assalto. Já dirigiu por horas sob tempestades em estradas de barro sem acostamento. Nada o tirava do sério. Era conhecido como o fantasma da BR-94, porque tinha o hábito de dirigir à noite sempre calado, com o rádio desligado e os olhos fixos na estrada como se enxergasse além. Mas naquela viagem, o próprio Dirceu ia descobrir que existe algo que nem a alma mais calejada está preparada para enfrentar. Aquilo que vive entre as frestas do mundo real. Aquilo que se esconde nos desvios não sinalizados. No trajeto entre Altamira e São Félix do Xingu, no Pará, ele encontrou o que só pode ser descrito como o limite entre o humano e o impossível. Tudo começou quando ele aceitou um frete emergencial. Pouco depois da meia-noite, um fazendeiro precisava transportar uma carga de máquinas agrícolas pesadas. Pagamento alto, urgência maior ainda. O percurso envolvia cruzar uma estrada de terra batida conhecida como Linha 33, um atalho quase nunca usado. O GPS sequer mapeava aquele trecho, mas Dirceu confiava na própria experiência e, como o fazendeiro jurava que era seguro, aceitou. O primeiro sinal de alerta veio quando ele parou no último posto antes da estrada de terra e perguntou sobre a linha 33. O frentista, um senhor de chapéu de palha e olhar cansado, apenas respondeu: "Se passar do Marco Velho, não pare, não desça, não olhe para os lados, dirija até amanhecer." Dirceu deu uma risada sarcástica e seguiu viagem. Às 2h47 da manhã, ele entrou no atalho. A estrada era estreita, ladeada por mata densa dos dois lados. A luz dos faróis parecia ser engolida pela escuridão. A poeira vermelha subia e se acumulava no para-brisa, formando padrões estranhos como rostos deformados. O rádio peixe estava mudo, o celular sem sinal. Por um tempo, tudo seguiu normal, dentro do que se espera de uma estrada isolada. Mas depois de cerca de 40 minutos, Dirceu notou algo estranho. A estrada parecia se repetir. Ele passou 2 vezes pelo mesmo tronco caído no acostamento. O mesmo corvo empoleirado numa cerca de arame. O mesmo pedaço de lona azul rasgado numa
cerca de madeira. Era como se estivesse andando em círculos, mas em linha reta. Foi então que ele viu o marco velho, uma cruz de madeira no meio da estrada, coberta por correntes, com uma inscrição apagada pelo tempo. Ele hesitou, mas lembrou do conselho do frentista. Não pare! Pisou fundo. A cruz sumiu no retrovisor. Minutos depois, o rádio PX chiou e uma voz saiu, a voz de sua mãe, morta havia mais de 12 anos. Filho, volta, ainda dá tempo, eu sinto frio aqui. Dirceu socou o rádio. Aquilo só podia ser brincadeira, mas a voz continuou. Agora, mais próxima, como se viesse do banco de trás. Você me deixou aqui, Dirceu. Aqui é escuro, aqui ninguém dorme. O caminhão começou a engasgar, como se faltasse combustível, mesmo com o tanque cheio. A direção ficou pesada e um cheiro forte de ferrugem tomou conta da cabine. A cada curva, parecia que algo caminhava pela mata, acompanhando o caminhão. Passos secos, pesados. Não era bicho, era algo alto e que sabia onde ele estava. Os galhos das árvores batiam na lataria como se quisessem entrar. Ele ligou o farol alto e por um segundo viu entre os troncos uma figura enorme, muito alta. Com braços longos e cabeça disforme, ela não correu, só observou. E então desapareceu. Por volta das 4h da manhã, Dirceu viu uma casa. Simples, de madeira, à beira da estrada, luz acesa, uma mulher na varanda, acenando, cabelos compridos, vestido branco. Ele pensou em parar, perguntar o caminho, mas algo no rosto dela o impediu. Ela não piscava, e seu sorriso era largo, demais, quase rasgado até as orelhas. Ele acelerou, olhou pelo retrovisor. A casa havia sumido, como se nunca tivesse existido. E então veio o momento em que tudo se rompeu. A estrada simplesmente desapareceu. Diante dele, apenas mata fechada, como se tivesse saído de uma estrada real para um pesadelo. Ele freou bruscamente, desceu com a lanterna em mãos e tentou entender. Atrás não havia mais estrada, só mata, como se estivesse cercado por uma floresta viva. E então ele ouviu o rádio ligar sozinho, música de ninar, tocando devagar, cada nota mais distorcida que a anterior, e a risada, alta, grave, não humana. Dirceu correu de volta para o caminhão, mas a porta estava trancada, por dentro, como se alguém estivesse lá, e ele viu, no banco do motorista, ele mesmo, sentado, imóvel, olhando reto, a cópia perfeita, mas com os olhos vazios, negros e um sorriso apático. A cópia virou a cabeça lentamente, olhou pela janela e sussurrou: Dirceu, você chegou. Ele correu, mata adentro, sem saber onde estava, sem luz, sem direção. Os sons da floresta pareciam zombar dele, vozes repetindo seu nome, lamentos, sons de ossos quebrando. Depois de horas correndo, caiu de exaustão. Dormiu ou desmaiou e acordou ao amanhecer. Estava numa estrada asfaltada, deitado no acostamento, com as roupas sujas de barro e sangue seco no rosto. Não havia sinal do caminhão, nem do atalho. Ele caminhou até um posto próximo e contou parte do que lembrava. Os atendentes chamaram a polícia. Dias depois, o caminhão foi encontrado, inteiro, com a carga, estacionado na garagem de uma casa abandonada a 200 quilômetros dali. Mas havia uma coisa estranha. Todas as superfícies do veículo, por dentro e por fora, estavam cobertas com centenas de impressões digitais, pequenas, como de mãos infantis. E no painel, escrito em barro, uma frase: agora ele é da estrada. Dirceu nunca mais voltou a dirigir. Passou a viver isolado, sem telefone, sem TV, temendo qualquer ruído de rádio. Às vezes, durante a noite, ele acorda suando frio, dizendo ter ouvido a própria voz no quintal dizendo: Dirceu, volta, você ainda não terminou a viagem. Antônio Celestino, conhecido como Tonhão, era um daqueles caminhoneiros de raiz. Barba por fazer, boné desbotado, crucifixo no retrovisor e um rádio PX que nunca ficava em silêncio. Com mais de 30 anos de estrada, ele já tinha rodado por todos os cantos do Brasil, transportando de tudo: madeira, grãos, combustíveis, até gado.
Era um homem calejado, acostumado com o calor infernal do cerrado, com as madrugadas geladas da serra e com o silêncio inquietante das estradas do norte. Mas mesmo com toda essa bagagem, havia um trajeto que ele sempre evitava: a rodovia velha de Serra das Almas, um trecho abandonado entre o Piauí e o Ceará, envolto por mato fechado, curvas estreitas e lendas sussurradas entre os caminhoneiros mais antigos. Diziam que ali coisas ruins aconteciam, coisas que ninguém sabia explicar, sumiços, acidentes sem sentido, caminhões encontrados com as cargas intactas, mas sem motoristas. Naquela noite de sexta-feira, Tonhão havia saído de Floriano, no Piauí, levando uma carga de toras de madeira para uma serraria em Canindé, no interior cearense. Era um caminho longo e ele tinha planejado ir pela rota nova, duplicada e segura, como sempre fazia. Mas um bloqueio inesperado por causa de um deslizamento o obrigou a fazer o desvio. Ao ver a placa indicando Serra das Almas, 54 quilômetros, o coração dele apertou. Aquilo trouxe de volta memórias de histórias ouvidas nos postos, entre cafezinhos e cigarros, caminhoneiros que viram vultos, que ouviram vozes no rádio PX, que sentiram o tempo parar. Respirou fundo, cruzou os dedos e seguiu. O relógio marcava 23:03, quando seus pneus pisaram o primeiro metro da rodovia velha. A luz da lua mal atravessava as copas das árvores. Os faróis mal iluminavam o que vinha à frente. E o rádio, pela primeira vez em anos, ficou mudo. O início foi calmo. Apenas silêncio e uma brisa estranha, morna, como um bafo vindo da mata. Tonhão acendeu um cigarro, abriu o vidro e tentou não pensar demais. Mas aos poucos, coisas começaram a aparecer erradas. A primeira foi um carro, estacionado no acostamento, coberto de poeira, faróis quebrados. Passou devagar, observando. Dentro, uma boneca antiga no banco do passageiro, com os olhos costurados e a boca pintada de vermelho. Nenhum sinal de gente por perto. Depois vieram as placas, enferrujadas, tortas, com frases que não faziam sentido. Não feche os olhos, vire à esquerda antes da dor, escute apenas uma vez. Aquilo começou a mexer com a cabeça de Tonhão. E o que era pior, a estrada não tinha sinalização de GPS. O celular mudo, o rádio PX sem vida. Estava completamente sozinho. Ao menos era o que ele achava. Por volta das 2 da manhã, Tonhão avistou uma luz forte ao longe. Pensou ser outro caminhão vindo em sentido contrário, mas não ouvia o som de motor. Conforme se aproximou, percebeu que era um poste, um único, no meio do nada, com uma lâmpada laranja tremeluzente e uma mulher parada embaixo dele. Vestido branco, cabelo escuro cobrindo o rosto. Não fez sinal, não se moveu. Apenas ficou ali, imóvel. Ele passou devagar, encarando. Mas quando olhou pelo espelho retrovisor, ela não estava mais lá. O coração acelerou. Respirou fundo, ligou o rádio PX para quebrar o silêncio. Então, a voz, mas não era de outro caminhoneiro. Era uma voz feminina, sussurrada, vinda do rádio. Ela disse apenas: "Tonhão, você também vai descer." Ele travou os dentes. "Isso é trote, só pode ser trote." Mas quando pegou o rádio na mão para responder, ouviu um estalo. O barulho de algo pesado sobre a cabine. O caminhão tremeu, o retrovisor externo balançou. Ele freou de leve, mas não quis parar. Acelerou, e o rádio soltou outro chiado, dessa vez mais alto. Outra voz, agora masculina. "Tá ouvindo isso também, irmão?" Era outro caminhoneiro. "Quem fala?" Tonhão respondeu, aliviado. "Aqui é o Zé Beto, tô te ouvindo faz uns 5 minutos. Você tá na Serra das Almas, né?" "Tô, e a coisa aqui tá sinistra." "Tá sozinho aí?" "Tava. Até escutar minha mulher me chamando. Só que ela morreu faz 3 anos." O rádio ficou em silêncio. A estrada à frente começou a se estreitar. E então, Tonhão avistou uma bifurcação. 2 entradas. Nenhuma sinalizada. O GPS seguia travado, e ali ele sentiu o tempo parar. Na dúvida, escolheu a entrada da esquerda, a que parecia menos fechada. Erro fatal. O mato se fechava em volta, como se a estrada estivesse viva.
e o céu acima parecia mais escuro do que antes, quase como se tivesse passado para outro lugar. As árvores pareciam torcidas, e ele começou a ouvir batidas de dentro da carroceria, como se alguém ou algo estivesse lá atrás, tentando sair. Tonhão parou o caminhão, desceu com a lanterna em mãos e caminhou até a traseira. Respirou fundo, abriu o compartimento. Nada, só as toras. Mas ao fechar a porta e virar para voltar, viu entre as árvores dezenas de olhos, brilhos vermelhos, altos, baixos ao redor, sem forma humana, apenas olhos e risadas baixas, abafadas. Ele correu de volta para a cabine e deu partida. Mas o painel estava apagado. Tentou ligar o motor. Silêncio. Pisou no freio. O caminhão começou a andar sozinho, como se fosse puxado, como se a estrada quisesse ele cada vez mais fundo. A buzina disparou sozinha. O rádio voltou a chiar, agora com uma música antiga, bolero distorcido, tocando em loop. E então a voz de novo. Você entrou, agora ouve. E o som do rádio se transformou em gritos, muitos, de homens, mulheres, crianças, todos gritando o nome dele. Tonhão! 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 Ele tampou os ouvidos, mas a gritaria vinha de dentro da cabeça. As mãos do volante tremiam, os olhos começaram a sangrar, não de fora, mas como se a realidade ali fosse tóxica. E então o caminhão parou. À frente, uma clareira aberta. No meio dela, dezenas de veículos, caminhões, carros, até motos, todos enferrujados, cobertos de folhas, como se estivessem ali há décadas. E em cima deles, pessoas. Ou algo parecido com pessoas, paradas, sem rosto, apenas silhuetas humanas. Tonhão tentou dar ré. Nada. Tentou abrir a porta, trancada. O ar dentro da cabine ficou quente, sufocante. E quando olhou para o banco do passageiro, ela estava lá. A mulher do vestido branco, agora com o rosto visível, sem olhos, a pele enrugada, costurada na boca. Ela estendeu a mão e antes que Tonhão gritasse, tudo apagou. 3 semanas depois, o caminhão foi encontrado, vazio, intacto, estacionado no pátio de um posto de gasolina a 40 quilômetros da Serra das Almas. A chave estava na ignição, a carga inteira, mas Tonhão sumiu, nunca mais foi visto. No rádio PX, os caminhoneiros contam até hoje que toda sexta-feira à noite alguém responde na frequência, uma voz rouca, dizendo apenas uma frase: desci, não subo mais. E os que tentam responder desaparecem do mapa. Era por volta das 2:30 da madrugada, quando o caminhoneiro Domingos Ferreira, conhecido como Domingão nas estradas do Centro-Oeste, entrou em um trecho esquecido da BR-226 entre as cidades de Grajaú e Barra do Corda, no Maranhão. Domingos transportava uma carga de cimento vindo do Tocantins e seguia viagem em uma noite que começou quente, abafada e sem sinal algum de tempestade. Mas bastou cruzar a divisa do estado para o tempo mudar de forma abrupta. Um nevoeiro denso começou a descer das margens da estrada, engolindo tudo. O ar ficou pesado, como se o mundo ao redor tivesse parado. A floresta que margeava os 2 lados da pista parecia se fechar aos poucos, como um funil natural feito de árvores retorcidas e sombras densas. O rádio saiu do ar, o GPS congelou e o celular ficou sem serviço. Domingos, experiente como era, não se assustava fácil. Já tinha enfrentado de tudo: assaltos, animais na pista, pneu furado em serra, mas aquela sensação era diferente. Era como se ele tivesse cruzado para um lugar que não fazia parte do mapa. Conforme avançava, começou a notar algo incomum. As faixas da estrada estavam apagadas, como se ninguém passasse por ali há anos. E então vieram as placas. Não havia nenhuma oficial da polícia rodoviária, apenas placas de madeira rabiscadas à mão, algumas em português, outras com palavras que ele não reconhecia. Uma delas chamou a atenção de imediato: não olhe para o homem da beira da estrada. Outra dizia: a partir daqui, evite falar seu nome em voz alta. Domingos riu nervoso, achando que algum grupo de jovens devia ter feito aquilo como pegadinha. Mas conforme seguiu, a dúvida foi tomando
Conta, porque todas as placas, apesar do improviso, pareciam envelhecidas, como se estivessem ali há décadas. Quando o relógio marcou 13h15 da madrugada, o caminhão deu uma leve falhada no motor, como se algo estivesse pesando demais na carroceria. Ele encostou, pegou a lanterna e foi conferir. A lona estava intacta, nenhum sinal de problema. Mas ao olhar para frente, ele viu, parado no acostamento, um homem muito alto, vestindo um sobretudo preto. O rosto coberto por um chapéu antigo ficava na sombra. E mesmo assim, Domingos sentia que estava sendo encarado. Sem dizer palavra, voltou para a cabine. Ligou o motor e tentou dar ré, mas o caminhão não se mexeu. Ele pisava no acelerador, engatava as marchas e o veículo não respondia. Olhou pelo retrovisor. O homem ainda estava lá, parado, imóvel, até que de repente o vulto desapareceu, como fumaça, sem passos, sem som. E então veio a voz, não do lado de fora, mas dentro da cabine. Uma voz rouca, como se 1000 bocas sussurrassem ao mesmo tempo. Ela disse: Domingos Ferreira, você mentiu na curva da alma. O coração dele disparou. Ninguém ali sabia seu nome. Ninguém podia saber. Ele nunca revelou isso na estrada, usava só o apelido. O suor escorria pelas costas e pela primeira vez em anos sentiu medo de verdade, um medo frio, paralisante, porque aquela voz, ela sabia mais do que devia e aquilo era só o começo. Sem opção, Domingos desceu com a lanterna e começou a andar pela beira da estrada. A floresta, antes distante, agora parecia mais próxima. Ele escutava passos, mas ao olhar ao redor não havia nada. Passos secos, lentos, que o acompanhavam como um eco vivo. Cada árvore parecia esconder olhos, pequenos olhos vermelhos, pulsantes, como brasas no escuro. E então ele viu uma caminhonete antiga, modelo dos anos 70, parada de lado, parcialmente enterrada no mato. O curioso é que o veículo parecia estar ali há pouco tempo, o motor ainda quente, mas não havia ninguém dentro, apenas marcas de mãos nas janelas. Por dentro, Domingos se aproximou devagar e na lataria suja leu algo rabiscado com o dedo. Ele vem quando seu nome é dito 3 vezes. O pavor tomou conta. Ele correu de volta para o caminhão, que por milagre ligou na hora, mas ao olhar pelo espelho, retrovisor, viu o homem de preto novamente, desta vez mais próximo, e sorrindo. A estrada parecia não ter fim. Ele acelerava, mas a paisagem não mudava. As árvores, as curvas, as placas, tudo se repetia. Era como dirigir em círculos dentro de um pesadelo, até que uma ponte apareceu, uma ponte de madeira podre sobre um rio negro que refletia nada, nem as luzes do farol. A ponte rangeu quando ele começou a atravessar. No meio do caminho, a cabine escureceu por completo. Os faróis apagaram. O motor desligou. Tudo ficou em silêncio. E então, a voz voltou. Você levou algo que não era seu. Agora, o tempo será devolvido. As janelas do caminhão começaram a embaçar, uma a uma, com marcas de mãos pressionando pelo lado de fora. Domingos gritou, tentou abrir as portas, trancadas, tentou ligar o rádio, silêncio. Mas o que mais o apavorou foi o reflexo no retrovisor. O homem de preto estava dentro da carroceria como se tivesse sido parte da carga o tempo todo. E agora ele queria sair. No desespero, Domingos fechou os olhos e rezou. Pediu perdão por coisas que ninguém sabia, por cargas desviadas no passado, por acordos escusos feitos com gente perigosa. Talvez aquilo não fosse só sobrenatural, talvez fosse o preço. E então a cabine do caminhão foi tomada por escuridão e nada mais. Se ouviu, dias depois, o caminhão foi encontrado abandonado no meio da ponte, sem sinal de colisão, roubo ou vandalismo. A carga intacta, mas o motorista sumido. Na lataria do veículo havia marcas de mãos por dentro das janelas. No painel, um nome estava gravado com algo afiado: Domingos Ferreira, pago em voz. Desde então, motoristas que passam por aquele trecho à noite juram ouvir o som de um caminhão andando a poucos metros, mesmo quando não há nada atrás. Outros dizem ver um homem alto,
parado na beira da estrada, e aqueles que ousam parar desaparecem sem deixar rastros. Era uma noite abafada de janeiro, quando o caminhoneiro Arlindo Souza, veterano das estradas brasileiras, pegou a BR-163 rumo ao interior do Mato Grosso. O relógio já passava das 23 reais quando ele saiu de uma parada em Rondonópolis, abastecido de diesel e café. A estrada parecia mais silenciosa do que o normal, sem outros faróis, sem o barulho típico de outros motores passando ao longe. Só o som do vento e o ronco do seu caminhão. Arlindo, um homem acostumado com a solidão e com os perigos do asfalto, sentia um peso estranho naquela viagem. Era como se algo invisível estivesse ali, observando, mas ele tentava ignorar. Olhava o horizonte escuro e pensava em sua esposa, que sempre dizia para ele parar de rodar à noite. Na estrada, não é só ladrão que espreita no escuro, ela dizia. Arlindo ria dessas palavras, até aquela viagem mudar completamente sua percepção do que era real e do que era impossível. Seguindo pela rodovia deserta, Arlindo começou a notar algo incomum. Placas de sinalização que ele jurava nunca ter visto naquela rota, mesmo já tendo passado por ali dezenas de vezes. Placas enferrujadas, com letras apagadas, algumas tortas, indicando vilarejos com nomes que ele nunca ouvira falar. A primeira dizia, entroncamento 12 km. Ele ignorou, achando que era alguma vila pequena que surgira nos últimos anos. Mas a segunda placa já fez seu coração acelerar. Curva dos Aflitos, 5 km. O nome era sombrio demais para ser coincidência. Arlindo diminuiu a velocidade, sentindo um arrepio na espinha. O rádio chiava, sem sinal. O celular não carregava mapa algum. E, de repente, uma criança, no meio da estrada, parada, olhando diretamente para ele. Arlindo freou com tudo. O caminhão derrapou, os pneus cantaram, o cheiro de borracha queimando invadiu a cabine. Mas não havia ninguém ali, nenhuma alma, nenhuma pegada na poeira vermelha da pista. Apenas o eco do seu próprio coração disparado, martelando no peito como se quisesse avisá-lo. Vai embora. Arlindo ficou parado alguns minutos. Ligou a luz alta, desceu com a lanterna em mãos. Andou até o ponto onde tinha visto a criança. Nada, silêncio absoluto, só os grilos e o vento. Voltou para o caminhão, mais tenso do que nunca, e acelerou. Mas a partir daquele momento tudo piorou. O painel começou a piscar. As luzes internas acendiam e apagavam sozinhas. O rádio ligava em estática. E o pior, os faróis revelavam figuras nas margens da estrada, sombras imóveis observando. Não se mexiam, não se escondiam, apenas o fitavam conforme ele passava. Arlindo começou a suar frio. Aquilo não era alucinação, ele sabia. Era como se ele tivesse atravessado para outro lugar, um pedaço da estrada esquecido por Deus, ou pior, amaldiçoado. Então, mais adiante, ele viu a tal curva. Havia uma placa retorcida com letras quase apagadas, mas ainda legíveis. Curva dos Aflitos. Arlindo tentou fazer o retorno, mas ao girar o volante, percebeu que a direção estava travada. O caminhão seguia reto, como se estivesse sendo guiado por outra força. Na tentativa de parar, pisou no freio e nada. A cabine começou a gelar, apesar do calor lá fora. O vidro do para-brisa começou a embaçar e nele surgiu uma palavra, escrita como se por dentro, com dedos invisíveis. Fique. Foi aí que Arlindo viu pelo retrovisor algo impossível. Ele mesmo sentado no banco de trás. O reflexo mostrava seu próprio rosto, mas sem olho. Apenas buracos negros sorrindo. Arlindo gritou e virou o rosto, mas não havia ninguém ali. O banco estava vazio, mas quando olhou de novo no espelho, a figura ainda estava lá, inerte, observando. O medo se transformou em desespero. Tentou pular da cabine, mas a porta estava trancada. Tentou quebrar o vidro com a lanterna, mas o material parecia mais grosso do que blindado. Ele estava preso dentro do próprio caminhão, preso dentro de algo que não fazia mais parte do mundo comum. Quando finalmente atravessou a curva, a estrada à frente mudou completamente. Já não era mais a BR-163.
O asfalto era antigo, rachado, coberto por mato, e no horizonte uma luz laranja, como se uma cidade antiga estivesse ali. Mas quando Arlindo se aproximou, viu que aquilo não era uma cidade, era um vilarejo parado. No tempo, casas de madeira escura, postes de ferro retorcido, nenhuma alma viva andando por ali. E ainda assim, os olhos. De todas as janelas, olhos. Muitos, brilhando no escuro. Ele tentou parar o caminhão, mas agora o motor tinha desligado sozinho e o veículo andava lentamente, como se fosse puxado por alguma força oculta. Ao passar por dentro do vilarejo, Arlindo ouviu sussurros, inúmeros, vindo de todos os cantos, dizendo o nome dele: Arlindo, Arlindo. E quanto mais o caminhão seguia, mais vozes surgiam. Algumas choravam, outras gritavam. Uma delas era a voz da sua esposa. No desespero, Arlindo gritou de volta: "O que vocês querem de mim?" E então tudo parou. Silêncio. O caminhão freou bruscamente, sozinho, como se tivesse chegado ao destino. À frente havia uma única casa. Diferente das outras, tinha luz, uma luz bruxuleante como de lamparina, e a porta se abriu sozinha. Arlindo, fora de si, foi até lá. Cada passo era como se afundasse em areia movediça. Ao entrar, viu apenas um espelho enorme, emoldurado por madeira envelhecida, e no reflexo, novamente, ele, mas não do jeito que se lembrava. Ele estava velho, cabelos brancos, olhar vazio. E no fundo, atrás dele no reflexo, dezenas de caminhões empilhados, abandonados, como se aquele vilarejo fosse o fim da estrada para muitos outros como ele. Quando tentou se virar, já era tarde. O corpo dele não respondeu. Ele estava paralisado e sentiu a presença atrás de si, fria, respirando no seu cangote. A voz sussurrou: "Agora você é nosso." Na manhã seguinte, um grupo de motoristas que passava pela BR-163 notou um detalhe estranho. Havia marcas de pneu na beira da estrada, indo em direção a uma área sem saída. Curiosos foram investigar, mas tudo o que encontraram foi um amontoado de placas antigas, quebradas, com nomes que ninguém conhecia. No meio delas, uma em especial estava fincada no chão, torta, mas ainda legível: Curva dos Aflitos. Evite a noite. Nunca encontraram o caminhão de Arlindo, nem ele. Só se sabe que desde aquele dia, motoristas dizem ver durante a madrugada um caminhão antigo passando sozinho por aquele trecho. E quem ousa seguir ele nunca mais é visto.